Senhores, trata-se de uma apelação em que o réu foi injustamente condenado por diversos motivos, mas preliminarmente eu quero ressaltar a questão da nulidade da sentença, uma vez que ela foi pautada no silêncio do réu. O juiz por duas vezes diz, o réu em delegacia ficou em silêncio e em juízo também manteve-se em silêncio. E aí ele trouxe jurisprudências, com todo respeito, arcaicas, uma vez que são do TACRIM de 1997, de 2001 e de 2002, para dizer que o silêncio é comprometedor, para dizer que o silêncio, quando não se há outra que falar, é prejudicial. Isso, vejam que essas jurisprudências são anteriores à Lei 10.792, que alterou em 2002 o Código de Processo Penal e que adicionou o parágrafo único no artigo 186, que vai dizer que o silêncio do réu não pode prejudicá-lo. Então é até natural que a jurisprudência fosse diferente naquela época, mas mudou desde a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, inciso 63, do princípio nemo tenetur sede tegere, ou ainda da Convenção do Pacto de São José de Costa Rica, no seu artigo 8º, inciso 2º, a linha G, vai dizer que é direito da pessoa ficar em silêncio. Isso não pode prejudicar de forma alguma. Veja que ele até cai numa cilada, porque o juiz faz a advertência. No início do seu interrogatório, aos 0 minutos e 36 segundos, ele fala, olha, se você ficar em silêncio, isso não pode te prejudicar. E depois usa isso como fundamento na sentença, excelências. Poxa, é algo tão nato, tão básico, que a gente não poderia permitir um tipo de fundamentação assim se perpetue em sentenças como essa, em sentenças condenatórias. Além disso, também falamos a respeito da nulidade do ato do reconhecimento, uma vez que o reconhecimento já não seguiu o artigo 226 do Código de Processo Penal, principalmente o inciso 2. O reconhecimento está lá, as folhas 6. Diz que chamaram a vítima, ela descreveu uma pessoa e logo após reconheceu o recorrente aqui como sendo aquele que teria cometido o crime. Tal fato não se repetiu em audiência, o que é até curioso. Primeiro que é uma prova irrepetível e repetitível, né? Mas segundo que se faz em audiência, normalmente lembra daquele que reconheceu incorretamente na delegacia. Mas o fato não aconteceu. Em juízo, apesar da insistência, mas olha para ele, não foi ele. Ela dizia que ela não era capaz de reconhecê-lo, a vítima, em audiência, em juízo. Ela disse por diversas vezes, até o momento, e aqui, ela, apesar de falar várias vezes, isso aos 2 minutos do seu interrogatório, do seu depoimento, da sua oitiva da vítima, o juiz em um dado momento pergunta, mas a senhora viu alguém sentado ali? Aí ela diz, sim. Aí ele fala, então pronto, reconheceu. Mas não foi essa a pergunta. Quando ele pergunta, foi ele quem fez o crime? Ela diz que não é capaz de dizer que sim. E ela só diz sim quando ele diz, mas você viu alguém lá? Vi. Aí ele presumiu que isso seria, então, a confirmação do reconhecimento. Além disso, conforme estava dizendo, o inciso 2º do artigo 226 do Código de Processo Penal não foi respeitado. Ele nunca foi colocado, perfilado ao lado de outros, com características semelhantes. Ele não foi colocado ao lado de ninguém. Não consta no ato de reconhecimento que tenha sido feito isso. Não foi feito. E antigamente a gente até podia dizer que isso era uma mera irregularidade, mas não é mais. Isso de acordo com os entendimentos recentes do STF, do STJ, do STF no RHC 206846 de 20 de fevereiro de 2022, assim como no STJ, no HC 598-886 de Santa Catarina, de 27 de outubro de 2020, já estamos em 2023. Lá eles dizem que seguir à risca os incisos do artigo 226 é garantia mínima do acusado, e não foi respeitado. Logo, o ato de reconhecimento que foi feito lá na delegacia é nulo, deve ser julgado como nulo, mas não foi nem ratificado em audiência foi. O réu a todo momento não confirmou que cometeu o delito, não foi ele foi preso, não foi reconhecido da devida forma em delegacia, em juízo não foi reconhecido, não foi ratificado o reconhecimento pela vítima,
e aí foi mesmo assim condenado pelo juiz aí a uma pena de 4 anos, 8 meses no regime semiaberto. Por que uma pena branda? Porque é um réu primário, bons antecedentes, não tem, tem residência fixa, tem trabalho com carteira assinada, menino de família, jovem. Então foi por isso que a pena saiu nesse quanto, mas inclusive responde em liberdade. Mas não é justa a condenação, porque não foi ele e isso ficou cristalino e os tribunais têm entendido que essa forma de reconhecimento não pode prosperar. E de forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências pela negativa da autoria, requer seja entendido também que o réu nunca teve posse mansa pacífica do bem. De acordo com os depoimentos colhidos aí pelas testemunhas de acusação, ele não teria ficado mais que 200 metros com o bem em suas mãos. E logo após foi tudo recolhido e devolvido para a vítima, que não sentiu falta de nada. Portanto, por frações de minutos, teria sido aí já restituído, então não houve a posse mansa pacífica que exige o tipo penal para a consumação, requer então seja reconhecido o fato como uma mera tentativa e que assim seja punido com a diminuição do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Excelências, basicamente, silêncio não pode prejudicar mais os réus, não pode prejudicar mais ser humano algum, o silêncio é direito de todos, a obrigação de produção de prova é da acusação, então isso não pode ser pejorativo, por isso a gente pleiteia pela nulidade da sentença, pelo embasamento no silêncio, de forma negativa, e também que seja anulado ab início o processo, uma vez que o auto de reconhecimento em flagrante na delegacia também foi nulo, uma vez que não respeitou as garantias mínimas do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a desclassificação para o crime de tentativa e não consumado como foi condenado. Termos em que pede deferimento.